Complementando a nossa bancada, o Davidson Abreu, capitão da Polícia Militar, escritor, uma figura que eu conheço já há um bom tempo, tenho respeito pelo seu trabalho, não só como escritor, ele lançou o livro Tolerância Zero, sobre o programa de segurança pública do famoso, o então prefeito Rodolfo Giuliani, né? Ele vai falar um pouco mais vai participar da bancada, vai falar também do livro, e ele já trouxe um livro, junto com a camisa do Cruzeiro, o livro Tolerância Zero, que também você, interagindo no WhatsApp do Jornal Litoral, hoje estará concorrendo. Informação na medida certa. Jornal Litoral. Estamos de volta com o Jornal Litoral na bancada, os advogados Romano e Colela e o capitão da Polícia Militar, Davidson Abreu. Deixa eu aproveitar aqui a abertura da segunda hora. Davidson, você tem um livro aí, o Tolerância Zero, um livro que você lançou recentemente. Eu já tive a oportunidade de conhecer, de entrevistá-lo, mas é importante pelo tema, né? Eu queria que você comentasse com os amigos do Jornal Litoral. Quando que surgiu essa ideia de escrever um livro sobre um tema tão importante que é a segurança e que deu certo, que poderia ser implementado em vários países, principalmente no estado de São Paulo? Sim, o programa Tolerância Zero é o programa mais famoso aí da segurança pública do mundo, né? Começou em Nova York, ele é inspirado na teoria das janelas quebradas. O projeto é um projeto meu com a editora, né? A gente foi um trabalho junto, a editora Faro aí, que acabou de lançar também o livro do Constantino. Ela segue nessa tendência mais liberal e conservadora em diversos assuntos aí de ciências sociais. E eu decidi explorar esse assunto porque todo mundo fala, muita gente se vale disso daí. Teve muito político que já usou sua candidatura pautada no Tolerância Zero e não conhecem o programa, não sabem nada sobre o programa. Então tentei ir um pouco mais a fundo, sem ser chato, né? Sem ser catedrático. Coloquei as críticas também, porque pode ter certeza que qualquer coisa que você faça pela segurança pública vai chover crítica, é complicado de trabalhar com segurança pública, então coloquei as críticas mais conhecidas para também poder rebater e a possibilidade ou não de implantação no Brasil, devido a uma grande diferença que nós temos aí dos Estados Unidos. Para começar, lá tanto o município quanto o estado tem uma autonomia muito grande, federalismo lá de verdade, que aqui não ocorre. Então ia ter que ter muitas alterações legislativa, precisa também de um custo, e precisamos entender que segurança pública não se faz só com polícia. Segurança pública aí, ela abrange diversas áreas aí, áreas sociais, áreas da saúde, e o principal de tudo é incutir essa cultura das janelas quebradas. Porque nós às vezes o brasileiro, ele tá muito com aquele papo do jeitinho, né? E a teoria das janelas quebradas, ela ataca muito isso daí. Você atacar as pequenas infrações também. Lógico, sem abandonar as grandes infrações. Mas parar com isso daí do jeitinho e com essas histórias, que nem eu falo, a principal norma, a principal lei que deveríamos mudar é a lei de execução penal. É isso daí que faz o repórter chega na televisão e fala: olha, ele cometeu esse crime, pode pegar de 1 a 5 anos. É mentira. Isso é mentira. Lá tem uma série de subterfúgios que vai fazer que ele não fique preso um mês, às vezes não fique preso mesmo um dia. É isso que deve ser um dos principais fatores que devem ser alterados. Bom, e o livro, como é que a gente consegue conhecer? Você pretende fazer um outro lançamento aqui em Santos? Eu sei que você lançou em São Paulo recentemente. Isso, não está previsto nenhum outro lançamento, mas ele está nas feiras literárias junto com a editora, para onde a editora vai, a editora leva, está em quase todas as livrarias. E também na internet você encontra ele muito fácil, inclusive está na livraria virtual do Constantino, da Fontinelli, do Terça Livre, é muito fácil de achar. Ótimo. E o nosso amigo Davidson Abreu, ele trouxe aqui um livro para sortear
Entre os ouvintes do Jornal Litoral desta sexta-feira tem a camiseta do Cruzeiro e também o livro. Seria importante que as pessoas que estão participando possam colocar quero concorrer ao livro, ou quero concorrer ao livro e a camisa, porque no final nós vamos falar o nome dos ganhadores, né? Eu queria abordar o livro, aqui parabenizá-lo pela iniciativa do trabalho intelectual, que é difícil as pessoas não têm noção do trabalho que é a criação literária, né, Golela? Você tem uma ideia, tem um conceito e desenvolvê-lo. É muito trabalho, é muita pesquisa, e também exige muita qualidade individual do autor. Então já te parabenizo pela iniciativa e também, né, pelo tema que é muito rico. E eu só queria desenvolver, que também pela minha experiência de profissional da segurança pública, eu só posso, por estar aposentado, que eu faço tantas críticas, né? E eu compreendo que, obviamente, o capitão não pode, de maneira nenhuma, fazer críticas ao atual governo. Mas com relação ao conteúdo do livro, vou ler seu livro, não li, mas eu queria adiantar que também estudei, né, esse tema em razão da atividade profissional e também em razão da atividade de professor universitário e também no mestrado, a gente trabalha muito com filosofia. E o conceito das janelas quebradas, que foi um conceito que surgiu através de um trabalho de ciência política e de psicologia, em que se alguém passa na rua, só para simplificar o conceito, e vê uma janela quebrada, a tendência do ser humano é quebrar outra janela e continuar quebrando. Por isso que quando há um dano a um patrimônio, a um bem qualquer, você tem que repará-lo imediatamente para que não haja um estímulo. Primeiro. Segundo, o erro que o Brasil, e aí Golela, capitão, Douglas e ouvintes, e o erro que o Brasil adotou numa suposta política pública de segurança e de combate a crime, quer dizer, primeiro que ele não quis combater o crime, ele quis revelar uma essência humana, né, teórica, né, didática, abstrata. Por quê? Porque o ser humano, quando uma coisa é a análise científica de tratar o ser humano para poder curá-lo, recuperá-lo, adequá-lo, socializá-lo, né, dentro de uma comunidade, e a outra coisa é nós termos instrumentos humanos, técnicos, institucionais, para que o Estado cumpra a sua função e a sociedade exija o seu direito de proteção. Então, o caminho equivocado pelo qual nós adotamos, nós não, os políticos adotaram de uma maneira retórica, né, e demagógica, foi o inverso da política americana que deu certo. Ou seja, o indivíduo praticou, por exemplo, ele fez pipi na rua, ele tem que ficar 2, 3 dias preso. Ele ofendeu alguém, ele ameaçou uma mulher dentro de casa, enfim, ele tem que ficar preso. Mas preso não é 10 anos de prisão e não cumpre nenhum. É ficar 1 dia, 5 dias, porque 1 dia no sistema, meu caro ouvinte, é muita coisa. Então, o Brasil, para concluir, Douglas, ele caminhou no conceito errado, mentiroso, demagógico. Nós temos que punir, sim, o pequeno crime, a conduta que lesa o bem menor, para que o exemplo, que a função da pena é duas, ou são duas, melhor dizendo. Primeira, reprimir, né, aquele que violou a lei. E segunda, advertir que aquele que violar a lei será punido. E hoje no Brasil nós sabemos que nós não temos nenhuma coisa e nem outra. Bom, tem uma parte assim que ficou muito registrado quando nessa semana participou o coronel Argeu, ele que foi comandante da Polícia Militar, ele está na reserva, e ele falou uma coisa, teve uma denúncia com relação, os moradores de Peruíbe colocaram uma faixa reprimindo, né, a poluição sonora, aquelas motocicletas com escapamento aberto, e uma ouvinte também de Itanhaém, mostrando que o vizinho não abaixava o som, ligava para a guarda municipal, nada. E o coronel Argel falou assim, olha, eu já tive à frente de comando dessas cidades e às vezes tinha bailes dessa maneira, de funk, que incomodavam muito alguns bairros, as pessoas reclamavam, e tinha alguns políticos, o colega falava assim, não, deixa pra lá, não, mas poxa, é um divertimento do pessoal, né? Ou seja, em vez de ser aplicada a lei, aquele representante de momento, né, que foi escolhido pela população através do voto, seja o prefeito, seja o vereador, acaba sendo conivente com aquilo que está acontecendo.
Por quê? Porque ele quer faturar politicamente. Agora, o dano... pra que o dano? Deixa pra lá, né? Olha a minha ousadia, né? Querer falar alguma coisa de segurança pública entre um capitão da Polícia Militar e um delegado. Mas eu conheço mais ou menos bem a tolerância zero, porque eu frequentava já Nova York desde os anos 80. Então, o que eu digo? Não vou perguntar que nem o Dória aqui, se já foram lá para Dubai? Não vou perguntar se vocês já foram para Nova York, porque lá começou o conceito da tolerância zero. E o Romano explicou bem, o conceito das vitrines quebradas, é que você tem lá a indústria parada, fechada, as vitrines estão todas inteiras. Vai lá uma pessoa, atira uma pedra. Em vez de se consertar logo, ou punir logo quem atirou a pedra, não, deixa-se lá, o resto se sente motivado a ir lá e quebrar o restante. Em cadeia, acima de tudo, a tolerância zero, ela é um estudo social, mais do que político, mais do que econômico, ela é um estudo social, né? A atitude do ser humano, a convivência do ser humano como ser individual, junto ou dentro da sua sociedade. Falou sobre o baile funk e a atuação, às vezes, dos candidatos. Uma vez eu aprendi uma grande quantidade aí de equipamento de som numa operação que fizemos numa favela aqui em Santos e estava sendo financiado por um candidato a vereador. Outro ponto, um dos grandes problemas de Nova York, que Nova York pegou nos anos 80, foi a epidemia de crack. E o grande problema que tinha lá era a crack house. Então eles usavam pequenos apartamentos para uso de crack. Aí o Haddad importou esse programa, olha só, ele importou essa porcaria aqui quando ele era prefeito, que foi o programa de braços abertos, o que dificultou muito aí a atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar, e até mesmo da Guarda. A Guarda praticamente era impedida de trabalhar lá na área da Cracolândia, porque ele dando aqueles apartamentos ali, que estavam até condenados aí, sem aval do bombeiro, para os dependentes químicos lá, começou a se transformar em laboratório de droga, uso de entorpecente e tráfico, e dificultava o acesso a isso. Ou seja, a gente conseguiu importar o defeito. Não importamos o tolerância zero, mas importamos o defeito. Você falou muito rapidamente, qual o nome do prefeito que incentivou isso mesmo? O Haddad. Isso daí está documentado, isso daí tem... Inclusive eu falo sobre isso no livro e exponho até as reportagens que teve na época. Aqui, você tem informação, os fatos e as notícias quando elas acontecem.